várias pessoas que estudam a Bíblia aqui com os irmãos ali estarão. Orem por eles e sejam sempre receptivos a esses novos membros, né? Porque todo novo ele está crescendo, desenvolvendo. Irmão Ari, nós fizemos a profissão de fé sua e nós não entregamos o certificado dele, né? Chame lá, irmão. Vai lá, chame cá. O certificado, entregamos o certificado de batismo, né? E ficou a profissão de fé do nosso irmão Ari. E aí, tá, meu querido, tá? Chegou atrasado, mas chegou, né, irmão? Deus te abençoe, tá bom, Ari? É bom tê-lo conosco, nos ajudando, um dos diáconos dessa igreja. E que Deus esteja sempre com você, tá? Lhe usando, amém? Amém. Vamos aproveitar, vamos orar aqui. Feche seus olhos. Senhor Deus, vamos abrir a Tua palavra neste momento. Fale ao nosso coração e também continue abençoando o Ari, a todos que estão sendo agregados hoje também à igreja. Em nome de Jesus, amém. Uma delas vai ser a Patrícia. Cadê a Patrícia? Está ali atrás, né, Patrícia? Está lá no banheiro. Ok. Vamos abrir a Bíblia, por favor, em Lucas 24. Começa hoje o Caleb. Caleb é um programa de evangelismo feito pelos jovens da Igreja Adventista. Eu peço vocês para orarem em favor do Caleb, tá bom? Queremos, pela graça de Deus, estabelecer uma nova congregação no nosso distrito, a partir desse projeto do Caleb. Eles saíram agora, uma parte deles, né, para armar barracas, onde vai ser feito ali a feira comunitária para eles. Amanhã à noite já começam as palestras com o teologano Felipe, e vai estar pregando por 15 noites. Orem por esse projeto. E quem vai estar dirigindo é o Caleb. Quem está aqui faz parte do Caleb. Deixa eu ver as mãos. Vamos aí, ó. Essa turma toda animada aí. Tem mais gente aí. A igreja vai estar orando por vocês, tá? Vamos abrir a Bíblia em Lucas 24. São 11h20. 11h20. Tarde, né? Atrasou tudo hoje, né? E o pastor vai trazer um pouco mais. Então, estou falando para os irmãos saberem. Não fala que o pastor pregou muito, não, tá? É que o público está sendo entregue agora, ó. 11h20. Vamos abrir a Bíblia. Lucas 24. Verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversava, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres
das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns de nós foram ao sepulcro e verificamos a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o vimos. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entregasse a sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoando, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Esta comovente história, ela se encontra apenas no Evangelho de Lucas. Vocês sabem muito bem que Lucas, ele foi um instrumento de Deus para fazer apanhados das histórias. Lucas, ele não fez parte dos discípulos, mas ele foi um instrumento de Deus ao fazer pesquisas das pessoas contemporâneas de Cristo. E nós temos então os relatos de Lucas também, de Atos também. O certo é que esta menção aqui dos discípulos de Emaús só tem mesmo no livro de Lucas. Esses dois homens que iam para a cidade de Emaús, ali que ficava ali cerca de 12 quilômetros, não fazia parte dos 12. Jesus tinha um grupo grande de pessoas que o acompanhavam. Eram homens cristãos, fervorosos, atuantes, mas não fazia parte daqueles 12. E eles voltavam naquele dia muito triste, porque eles esperavam a Páscoa normal, e naquele dia Jesus foi crucificado na sexta-feira. Foi uma decepção tremenda para os discípulos e para todos aqueles que seguiam a Cristo, porque esperavam Jesus estabelecer o seu reino na terra. No terceiro dia, ou seja, no domingo, a Bíblia fala que algumas mulheres foram ali para embalsamar o corpo de Cristo, já não encontraram, e elas voltaram dizendo que havia visto Cristo. Mas aqueles homens, os demais discípulos, não tinham visto. Enquanto eles iam conversando acerca disso, já era noitezinha, chega-lhes um estranho. E esse estranho então começa a conversar com eles, perguntando: o que vocês conversam? Por que está dizendo tais coisas? Só que eles não sabem que este estranho é o próprio Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos fala que a chegada daquele estranho junto àqueles homens, suas vidas elas foram transformadas, e de fato eles passaram a ser testemunhas de Cristo.
Eles passaram a ter esperança em Cristo mais do que as circunstâncias dessa terra propõem. E a pergunta que eu quero fazer aos irmãos nesta manhã é: está ardendo o teu coração? A Bíblia nos fala que os discípulos, eles não discerniram muito bem as profecias. O verso 25, Jesus fala assim: honestos e tardos de coração para o quê? Crer aonde? Crer tudo, não esquece da palavra, tudo que os profetas disseram. Tardos, tardios, demorados, vagarosos. A falta de fé daqueles homens em crer em tudo acerca das profecias do Messias impedia, cegava-lhes de ver até mesmo o próprio Cristo ao seu lado. Jesus, antes de morrer, por muitas vezes ele procurou os discípulos para dizer como iria ocorrer fielmente as profecias. Ele deveria morrer, ele deveria ressuscitar, mas os discípulos estavam como surdos. Eles não queriam entender essa parte final da profecia. Os discípulos nem mesmo diante das primeiras evidências, eles creram. A Bíblia nos fala que quando Jesus ele ressuscitou, alguns creram e outros duvidaram. Eles então andavam pelo caminho naquela noite dizendo: esperávamos que ele fosse o Messias, esperávamos que ele viesse para redimir Jerusalém. Ele ressuscitou, algumas mulheres dizem por aí, mas nós fomos lá e nós não o vimos. Irmãos, já faz aproximadamente 2000 anos que Jesus, ele prometeu que voltaria. Nós estudamos na lição essa semana, o momento que Jesus ascendeu aos céus. Mas ele disse que voltaria. Os anjos vieram para dizer: olha, da mesma forma que ele sobe, ele vai voltar para buscar os seus filhos, buscar a sua igreja. Mas eu quero perguntar: quantos querem encontrar com Jesus neste momento agradável, maravilhoso? A Bíblia fala que virá então poderosamente com os seus anjos, com o tocar das trombetas. Quantos querem aqui encontrar com Jesus nesse momento? Deixa eu ver. Amém. Eu também quero. Todos nós queremos, né? Mas eu quero perguntar uma outra pergunta. Quantos aqui estão vivendo? Quantos estão agindo de maneira que está pregando essa volta dele e de que ele vai voltar logo? As suas palavras, as suas ações indicam que em breve Jesus vai voltar. Às vezes aquilo que cremos contradiz as nossas ações. Estamos nós, pelo testemunho diário em nossa vida, testemunhando que em breve Jesus vai voltar? Embora todos os sinais estão ocorrendo aí ao mundo, anunciando da breve volta do nosso Senhor Jesus, muitos de nós, na situação daqueles discípulos, de muitos, estamos duvidosos. Nós não cremos de todo o coração acerca daquilo, porque se crêssemos, as nossas ações seriam completamente diferentes. Vocês concordam? Muitos de nós estamos esperando alguma coisa nova acontecer para despertar os filhos de Deus. Alguns falam assim: pastor, o decreto dominical, então o povo vai despertar, né, pastor?
Isso não vai despertar. Então, pastor, a sacudidura vai vir e as pessoas vão despertar. Não, isso vai espalhar. As profecias, elas têm se cumprido fielmente. Mas uma coisa é verdade, nós não devemos esquecer de que o final da profecia é preciso cumprir também fielmente. E vocês sabem muito bem que está escrito lá em Mateus 24, verso 14. O que fala lá? E este evangelho do reino? A todo mundo, a testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Não se esqueça que essa parte, assim como os discípulos não queriam entender completamente a profecia por completo acerca da morte e ressurreição, essa parte ela precisa cumprir. Às vezes nós não queremos entender, nós queremos que as pessoas façam, nós queremos que a TV Novo Tempo faça, nós queremos que alguém faça, mas não estamos envolvidos, não estamos inseridos nesse contexto do breve retorno de Cristo. A companhia de Jesus faz com que o nosso coração fique ardendo. A palavra de Deus fala, verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, o que Jesus fazia? Vocês estão acompanhando a Bíblia aí? Expunha-lhes o quê? As Escrituras, o que constava ao seu respeito. A presença de Jesus, meus amados, queridos irmãos, é altamente transformadora. É um refrigério para a alma daqueles que um dia desejam encontrar com Ele nas nuvens. Percebe que aqueles discípulos, eles testemunharam? Eles disseram para o outro: você percebeu que no caminhar da noite ele vinha falando as Escrituras, o nosso coração começou o quê? A arder. Eles começam a testemunhar um para o outro. Lembro-me eu gosto muito de evangelismo, sempre fiz conferências, graças a Deus. Gosto de ver pessoas tomando decisões. Gosto de ver um pecador saindo das garras do diabo, do inferno, e colocar-se nos caminhos de Deus. Não tem nada melhor do que isso, irmãos, como cristãos. Eu penso que se a minha vida como pastor não tivesse ligado nisso, eu não seria um pastor. Talvez eu nem mesmo seria adventista. Eu nasci no contexto religioso do adventismo. Mas Deus me chamou para este contexto do breve retorno de Cristo Jesus. E Ele colocou no meu coração isso: pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é isso aqui não. Aqui a gente pode se alimentar da palavra de Deus. Pregar o Evangelho é lá fora. O melhor púlpito adventista não é aqui, é nas portas, pregando a palavra de Deus. Porque se a gente deixa de fazer isso, a nossa existência como povo perde sentido. O nome fala: a volta de Cristo, adventista, advento. Eu lembro que fazendo uma conferência na cidade de sul de Minas, Varginha, princesinha do sul de Minas. Acho que você já teve ido por lá, talvez, né? Você viaja o mundo todo, né? Já teve ido em Varginha? Viu lá o ET? Trabalhei lá por 5 anos. Que é mentira do povo. Eu nunca vi não, irmã. Eu acho que eu era o ET de lá, né? De fora. Meus queridos, e ali eu lembro direitinho que a irmã Gláucia, uma senhora aposentada, um dia ligou-me e falou: pastor, faça-me uma visita. Eu gosto de visitar, gosto demais. Eu já tinha várias vezes a casa dela. E falei: irmã, eu tenho uma outras visitas. Não, o senhor vem hoje aqui, pastor. Tá bom, irmã, vou. Mandou, a gente obedece, né? Eu lembro que eu cheguei no sofá dela e ela perguntou: o senhor deseja um chá, um suco, né? Qualquer coisa, irmã. Enquanto a moça pegava, ela me perguntou assim: pastor, o senhor vai fazer a igreja lá no bairro tal ou não vai?
Eu esqueci o nome do bairro. Era um bairro que estava sendo, chegando imigrantes, gente de fora para Varginha. Por favor, irmã, pois eu tenho um terreno ali, já falei com 2 pastores anteriores. E se o senhor não fizer a igreja lá, ou não fizer um evangelismo lá, os meus netos vão tomar o terreno, porque eles estão perguntando sobre o terreno. E eu não quero isso. Então eu falei, tá bom. Reunimos a igreja, e a igreja então fez ali a capina, enfim, a igreja construiu todo lá, sem recursos, a igreja construiu uma outra igreja. E lembro-me da primeira semana de evangelismo. Entrou uma senhora para assistir o culto, e não era culto, era uma semana de saúde. E eu estava fazendo aquela semana como deixar de fumar em 5 dias. Isso despertou o interesse daquela senhora. E ela entrou, e quando ela colocou o pé ali, ela sentiu muito bem. Terminou a palestra, estava na porta cumprimentando, e ela falou assim, você é pastor, né? Eu não tinha falado que era pastor. Em conferência a gente chama, pelo menos lá em Minas, de professor, né? Professor fulano de tal, professor, para não criar barreira. Eu falei, sou pastor, pois eu quero dizer uma coisa para o senhor. Ela falou assim comigo, irmãos. Quando eu coloquei o pé aqui dentro, eu senti Deus na minha vida. Amém. Aí eu disse, amém, amém. E meus queridos irmãos, aquela senhora nunca deixou de assistir às conferências. E ela foi ali para ouvir uma palestra como deixar de fumar. Mas ali estava a presença de Cristo. Preste atenção. Aquela mulher, ela era mãe de terreiro. Centro de candomblé no bairro. Ela fazia despachos. E aquela senhora não deixou de frequentar as conferências. Aquela senhora foi a primeira a ser batizada nas conferências lá de Varginha. Eu lembro-me que estava no tanque ali e eu senti que o diabo queria manifestar no corpo dela naquela hora. Os irmãos estiveram orando. Eu nunca batizei alguém que endurecesse o corpo de tal forma que eu não conseguisse deitar o corpo. É uma senhorinha fraca. No entanto, ali estava o inimigo tentando impedir, mas ela desceu as águas e ela foi batizada. Sabe por quê? A mente daquela pessoa, daquela senhora, a mente dela foi dirigida para as Escrituras. Se você quiser o teu coração aquecido, irmão adventista, você precisa dirigir a sua mente para as Escrituras. Você precisa parar de olhar para o contexto ao seu redor e começar a perceber os sinais da volta do Senhor Jesus. Volta a sua mente, seu coração para as Escrituras, e o seu coração vai aquecer. Jesus, ele não disse para os discípulos, enquanto eles vinham duvidando, meio ali, com choro, achávamos que era o Messias. Jesus não apareceu e falou assim, olha aqui, haja luz. Vocês estão vendo-me? Aquelas mulheres me viram lá, agora vocês estão me vendo, sou eu, o Cristo. Jesus fez isso, irmãos? Não fez isso. O que Jesus fala? O que vocês vêm conversando? Por que vocês estão discutindo sobre esse tema? Por que vocês são tão duros para aceitar toda a doutrina, toda a palavra? E aí ele foi pela Bíblia em toda falando acerca dele mesmo, desde o Pentateuco e pelos profetas. E o coração daqueles homens começaram o quê? A arder. Oséias capítulo 6, verso 3. Este foi o versículo, o lema dos formandos de 1988. E lá estava o Rogério, formando em teologia. E o nosso lema era o seguinte:
Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Senhor. Sabe de uma coisa, irmãos? Sabe qual vai ser o resultado dos filhos adventistas, dos filhos do Senhor, que voltar a sua mente para a palavra de Deus? Sabe qual vai ser o resultado disso? O derramamento do Santo Espírito, a chuva serôdia. O seu coração vai estar aquecido. O século em que nós vivemos, o momento que nós vivemos é caracterizado por coisas, muitas coisas, múltiplas coisas. Você já está aqui, já está preocupado com o que vai acontecer logo após o pôr do sol e no domingo, e a sua mente então ela é atarefada. Ellen G. White fala que essa é uma das obras de Satanás, ocupar aqueles que estão aguardando a volta de Deus, para que então passa de percebido esses momentos tão importantes na vida dele. Há necessidade de você ir a Cristo. Há necessidade de você ir à palavra de Deus, para que seu coração esteja aquecido. Deus quer muito mais do que aquecer o seu coração, mas começa por Ele. É nesse local que deve produzir os frutos dos céus. E é nesse local que deve centuplicar as bênçãos de Deus. É na terra do seu coração, de sua mente. O mundo está aguardando a volta de Deus, mas não sabe como Ele virá. Você e eu sabemos. Deus nos deu a palavra. Só falta uma coisa: dirija sua mente à palavra. Deixe que o Espírito Santo aqueça a sua alma e o seu coração. E aí você não vai negligenciar o pedido de Deus. Eu fico imaginando se aqueles discípulos negligenciassem o convite a Cristo Jesus. Vocês se lembram? Eu li o texto todo, é grande, longo, né? Fiz questão de ler. A história nos fala que Jesus se aproxima, eles não sabem que é Cristo, e Jesus fala: vocês são duros de coração para crer, está escrito tudo na palavra acerca do Messias. E aí começa a levar para Moisés, etc, e tudo dos profetas que falam. E aí chega em Emaús, 12 quilômetros depois, andando à noite, eles chegam à conclusão, o coração começa a arder, ficar bom, gostoso, uma situação que eles experimentaram quando estavam com Cristo. E quando chega aquele momento, o texto nos fala que Jesus então faz como se continuasse a viagem, e eles falam assim: não, fique conosco, não, eu preciso ir, não, fique conosco, se alimente conosco, depois você vai então. E o texto sagrado nos fala que Jesus então entrou para ficar com eles. Eu fico imaginando, meus queridos irmãos, se aqueles homens não insistissem com a entrada de Cristo no lar deles, eles teriam perdido a maior oportunidade como discípulo de testemunhar, de presenciar o Cristo ressurreto. Não conhecem a Cristo mais que os discípulos enquanto Ele lhes caminhava ao lado. Será que é essa a nossa situação? Com certeza Jesus caminha ao nosso lado. Mas os nossos problemas, as nossas dificuldades, estamos focados tanto nisso que a gente perdeu de vista essas horas sagradas. Por que não tomarmos uma decisão bonita com Deus no meio de um ano agora, de estudar mais a Bíblia, de ler mais a palavra de Deus? Faça o revivado pela palavra, revivados por Deus pela sua palavra. É um capítulo só por dia. Cai de joelho diante de Deus, fala: renova a minha vida, Senhor, renova a minha fé, Senhor, porque eu preciso pregar, Senhor, eu tenho boas novas para dar, mas o meu coração está frio.
Sabe de uma coisa, meus amados irmãos, as boas novas, elas precisam ser dadas antes que Jesus volte. Eu quero encontrar demais com Cristo. Todos nós já estamos cansados deste mundo. Mas Jesus disse que o Evangelho ainda terá que ser pregado. Versículo 32 a 33, e disseram um para o outro: porventura não ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, os outros com eles. Olha aqui, queridos irmãos, os discípulos não conseguiram deixar irmão Márcio para o dia seguinte. Não. O texto fala que Jesus então senta com eles para tomar, alimentar-se, e a Bíblia fala que Jesus parte o pão. Ao partir o pão, eles viram que era Cristo, mas quando viram que é Cristo, o que o texto nos fala? Jesus, ele desaparece. Porventura não ardia o nosso coração quando ele nos expunha as Escrituras, o pão, o verdadeiro pão, que eu e você temos que lutar, não é o do dia a dia. A mensagem nessa manhã não é para você ficar acomodado, porque está desempregado, nada disso não. Mas é o pão verdadeiro que deve ser buscado, é Cristo Jesus. Quando Cristo partiu-lhes o pão, seus olhos se abriram. Talvez está faltando isso em minha e sua vida como cristãos. O pão partido por Cristo, dado por nós, está em sua palavra. É chegar com inteireza de coração, com sinceridade, é entender da responsabilidade sua como filho de Deus aqui na terra, porque o mundo precisa ouvir que Jesus está para voltar. A Bíblia nos fala que aqueles homens não conseguiram se alimentar. Ellen White fala isso. Eles deixaram intacto o pão partido. Uma alegria maior no coração deles surgiu. Imediatamente, irmão Moisés, imediatamente voltaram para Jerusalém. Quantos quilômetros tiveram que voltar para trás? 12 quilômetros. 12 quilômetros. E ele falou: não dá para a gente comer agora, não dá para dormir, nós temos que ir agora, porque eles estão lá desesperados, eles têm que ouvir essas boas novas. De fato, as mulheres viram Cristo ressuscitado, porque nós presenciamos com nossos olhos. Vamos agora. Eu posso dizer com toda certeza, meus queridos irmãos, que aqueles homens viveram as palavras de João capítulo 4, verso 34. Quando Jesus disse assim: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Sabe qual que é a vontade de Deus na sua vida como adventista? Eu acho que não é para vir aos cultos de sábado, nem de domingo, nem de quarta. E se isso ocorre, é por alguma outra razão que está queimando em seu ser. A comunidade e o deleite dessa vida pode nos sobrepor o ide divino. Entendeu? Os nossos interesses, os nossos desejos podem atrapalhar o mais importante, o ide. A vida não está muito boa hoje. Imagine para o seu tataraneto. Imagine para o seu neto. Será que ela vai estar melhor do que hoje? No contexto do mundo que estamos vivendo, muitos estão se excusando por vários motivos, várias razões pelas quais ele acha que não precisa pregar o Evangelho de Deus. Isso evidentemente só mostra uma coisa:
ainda não encontraram com Cristo no caminho de Emaús. Está num caminho escuro e frio e de dúvidas. Os discípulos disseram: nós temos que voltar agora, nós temos uma mensagem maravilhosa, nós temos que ir lá dizer aos demais apóstolos que Cristo ressuscitou, Ele vivo está. Sabe, meus amados irmãos, nós temos uma mensagem muito maior do que aqueles homens, sabia disso? A nossa mensagem não é que Cristo morreu, ressuscitou. Ele morreu, ressuscitou, mas Ele está voltando. Ele vai voltar, Ele vai instituir uma nova ordem neste mundo. Ele vai restaurar este planeta maldito. Não haverá mais tentações, não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá pranto, nem choro. Deus vai fazer um novo céu, nova terra. Não há mensagem mais poderosa. Não existe uma mensagem que mais o ser humano esteja necessitando em saber do que agora. Não é Lula que está preso, não é para aquele que tem que estar preso, não é por isso ou por aquilo. Meu amigo, é que Jesus está voltando. Ele é a solução para o nosso planeta, para o nosso país, para a vida do ser humano perdida. Não dá tempo de nós pararmos, sentarmos para comer. Não é tempo mais para planejar construir o nosso prédio ou comprar casa. Se isso ocorrer no caminho, tudo bem, mas essa não deve ser a nossa preocupação. João viu um anjo voando rapidamente pelos céus. Esse anjo ele levava na mão capítulo 14 de Apocalipse, o Evangelho Eterno. Esse anjo é a igreja, porque lá Deus dá ordem: diga ao povo, temei a Deus, dar-lhe glória, porque é chegada a hora. Esse é um bom momento para nós pregarmos o Evangelho para o brasileiro. Porque toda a esperança do brasileiro, o brasileiro é tão bobo, estava num futebol, numa pelota que rola para lá e rola para cá. Ontem, quilos e mais quilos de fogos artifícios foram guardados para um outro momento em que seja um dia de esperança para eles. O Brasil levar o Hexa. Tudo fechava nesses dias. O mercado fechava. Os médicos mais cedo dos consultórios, tudo parava. Esse é um bom momento para nós pregarmos que há coisas maiores de valores. E nós devemos pregar o Evangelho. Mas eu acredito, meus amados irmãos, que primeiro há necessidade de sentir o nosso coração ardendo. Sabia? Jesus deseja primeiro se revelar a nós, porque é possível que na sua caminhada como cristão, Jesus não passa de um estranho e você não consegue vê-lo. E Jesus deseja muito revelar-se, primeiro, para que você desenvolva uma fé viva na palavra dEle. No assim diz o Senhor, e não fica titubeando diante da palavra de Deus. Fazer parte de um movimento não quer dizer nada. Fazer parte do movimento do que está escrito na palavra, se assim, mas isso é possível se Jesus se revelar a mim. Em segundo lugar, Jesus deseja se revelar para que Ele possa derramar sobre você a chuva serôdia do Espírito Santo, para aquilo que você pregar tem efeito sobre a vida das pessoas. Amém? Por isso, nessa manhã, o que eu vejo aqui diante de nós é as palavras de Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta do nosso coração. Jesus está batendo na porta do seu coração, o mais antigo adventista aqui de Brasilândia.
Jesus está batendo na porta do coração mais novo como cristão adventista aqui. Jesus está batendo na porta de cada um de nós. A questão é: vamos dar a entrada a Cristo Jesus para que cumpra o seu desejo de pregar o Evangelho a todos? Quantos gostariam de permitir Cristo entrar em sua vida para isso? E fazer todo o possível, tudo ao redor da sua vida, apontando para a volta do Senhor Jesus. E deixar que as demais coisas sejam secundárias em sua vida. Coloque-se em pé, esse eu quero ver. Quem deseja fazer isso comigo nessa manhã? Amém? Amém. Senhor, há 2000 anos atrás o Senhor disse que o Senhor voltaria. O Senhor disse que morreria, nasceria numa virgem, morreria, ressuscitaria. Tudo isso cumpriu fielmente. O Senhor disse que subiria aos céus, mas da mesma forma que subisse, voltaria. E o Senhor deixou-nos os sinais, Senhor. Queremos que o nosso coração esteja ardendo diante dos sinais, Senhor. Queremos ter a nossa mente na Tua palavra, Senhor Deus, pois esse é o bom local. Para que então cumpra-se, Senhor, fielmente a profecia do Evangelho sendo pregado a todo mundo, Senhor. Para que o fim venha. Nesta manhã nós queremos, Senhor, entre em nossas vidas. Nesta manhã, Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor não fique batendo, mas entre. Entre, Senhor, e organize tudo o que deve ser organizado. Essa é uma obra sua. A nossa obra é permitir. E nós permitimos, Senhor. Obrigado pelas almas preciosas que nesta manhã, Deus, estarão se batizando. Mas o que são elas, Senhor, diante do testemunho que a Tua igreja primitiva presenciou? Quase 3.000, quase 5.000, Senhor. A necessidade de se revelar em nós, para tirar-nos do marasmo espiritual, brilhar a luz para que a gente parta o pão verdadeiro, o pão da salvação. Nós nos colocamos em Tuas mãos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.